Você realmente precisa dizer que é bom, ou pode fazer o mundo entender isso em silêncio? Talvez você já tenha sentido essa inquietação. Uma sensação quase invisível, mas constante. Como se precisasse se justificar o tempo todo. Explicar quem você é. Provar o seu valor, sua competência, sua dignidade. Como se o simples fato de existir não fosse suficiente. E então você começa a falar demais. A se defender. A se apresentar como algo, para não ser esquecido. Para não ser descartado. Para não ser julgado. Mas e se eu te dissesse que os mais admirados, os mais respeitados, os mais lembrados, não se explicam? Eles não gritam por reconhecimento. Eles não vendem uma imagem. Eles habitam o silêncio com força, com presença, com verdade. A maioria tenta se provar com palavras, justificando, argumentando, apontando as próprias qualidades como quem carrega um currículo existencial no bolso, pronto para mostrar ao mundo. Mas os verdadeiros, os que têm valor real, não se apressam. Eles não precisam convencer ninguém. Eles vivem. Eles incorporam. Eles são. Epicteto dizia: não explique sua filosofia. Incorpore-a. E o que isso significa, no fundo, é que a sua vida já está dizendo algo, mesmo quando você está calado. A forma como você anda. Como você ouve. Como você reage. Como você cuida do que ninguém vê. Tudo isso está falando por você. A questão é, o que está sendo dito? Hoje, nós vamos mergulhar nisso. Não para te ensinar truques de persuasão silenciosa, mas para lembrar que o seu valor já existe. O que você precisa é parar de sufocá-lo com ruído. Vamos explorar 4 formas profundas de provar o seu valor sem dizer uma única palavra. 4 caminhos estoicos que te ajudam a silenciar a ansiedade por aprovação e cultivar uma presença que transforma. E o último deles é uma verdade dura, mas libertadora. Uma chave capaz de inverter a lógica de como você se enxerga e como o mundo responde a você. Fica até o final, porque é ali que tudo muda. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Existe uma angústia silenciosa por trás da vontade de se explicar. Um impulso quase automático. Alguém te questiona, e você responde com pressa. Alguém te olha com desconfiança, e você tenta se mostrar. Como se a ausência de palavras deixasse um vácuo que precisa ser preenchido. Como se o silêncio te apagasse. Mas o que poucos percebem é que quanto mais você tenta se justificar, mais você reforça uma ideia. A de que está devendo algo. A de que precisa provar. A de que, talvez, não seja tão firme quanto gostaria que pensassem. E o mundo sente isso. O mundo percebe. Não pelas palavras que você diz, mas pelo esforço por trás delas. Pelo suor da insegurança que escorre em cada explicação forçada. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores mestres da filosofia estoica, dizia: se quiser ser bom, comece por parecer que você é tolo. Não é sobre se rebaixar. É sobre suportar o julgamento sem a necessidade de corrigi-lo. É sobre confiar tanto no que você é, que a imagem distorcida que o outro tem já não te fere. A reputação, para os estoicos, não se constrói com discursos. Ela nasce da repetição das suas atitudes. Da sua constância, do seu domínio interno. Aquele que fala menos, mas vive com coerência, transmite uma força que ninguém consegue ignorar. É uma presença silenciosa, mas imensa. Quando você se cala diante da dúvida e escolhe responder com ação, você planta uma semente. Ela não brota na hora, mas quando floresce, é impossível não notar. Por isso, se você ainda sente essa ânsia de se explicar o tempo todo, talvez não seja o outro que precise ser convencido. Talvez seja você mesmo. E aí, meu amigo, o que você precisa não são palavras. É prática. É constância. É coragem de viver em silêncio e deixar que a sua verdade fale por si. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar. Imagine o peso de liderar um império. Governar milhões de pessoas. Ser cercado por bajuladores, inimigos, e ainda assim, manter a clareza, a calma, a sanidade. Marco Aurélio era esse homem. Imperador de Roma. Uma das figuras mais poderosas da história. Mas não foi o seu poder que o tornou respeitado. Foi a sua presença. Silenciosa. Inabalável.
Descreta. Ele escrevia em seu diário, um diário que jamais foi feito para ser publicado, frases que pareciam cartas para si mesmo. Uma delas atravessa séculos e toca diretamente esse tema: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. Em outras palavras, não perca sua essência tentando provar que você é melhor. Porque no instante em que você precisa demonstrar valor com agressividade, já perdeu a paz que define os grandes. Marco Aurélio sabia que seu maior poder não estava no trono. Estava em seu silêncio, em sua disciplina, em sua capacidade de permanecer firme, mesmo sendo mal interpretado. Ele entendeu que o respeito verdadeiro não nasce da imposição, mas da integridade. E integridade é aquilo que permanece de pé mesmo quando ninguém está olhando. Hoje, quando você entra em um ambiente hostil, quando sente que precisa ser visto, quando quer provar que merece, talvez a melhor resposta não seja levantar a voz. Talvez a resposta esteja em fazer o que Marco fazia: respirar, observar, agir com calma, liderar com o exemplo. Porque quem realmente tem algo valioso dentro de si, não precisa se impor. A própria vida se encarrega de tornar isso visível. A pergunta, então, não é mais o que você pode dizer para ganhar respeito, mas sim, quem você escolhe ser, mesmo quando ninguém está reconhecendo. Mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque acredite, o mundo vê. Talvez não hoje. Talvez não com aplausos. Mas vê. E nunca esquece. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Existe algo que não se explica, mas se sente. Uma vibração silenciosa, uma espécie de campo invisível que acompanha quem sabe quem é. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim. A pessoa entra numa sala e não precisa falar nada. E ainda assim, todos notam. Há algo na postura, na serenidade, no modo como ocupa o espaço. Não é arrogância. É clareza. É coerência entre o que se sente e o que se transmite. Agora pense em si mesmo. Quando você chega num ambiente, sua presença altera o clima? Ou você se perde tentando ser percebido, buscando palavras que preencham um vazio que você mesmo sente? O estoico não se afasta do mundo. Mas ele também não se molda ao que os outros esperam. Ele é inteiro. Ele é estável. E isso é raro. A verdadeira força, dizia Sêneca, é aquela que permanece firme no meio do caos. Os impulsivos agem para parecer fortes. Os sábios não reagem. Eles observam. E quando falam, é porque já não há mais ruído dentro deles. Por isso, experimente um gesto de presença radical. Fale menos. Nos próximos encontros, diga menos. Mas sinta mais. Ouça de verdade. Olhe nos olhos. Respire antes de responder. Fale 30% menos e ouça 50% mais. E veja. Veja como isso muda tudo. Veja como você se torna mais centrado. Veja como os outros começam a te ouvir mais, mesmo quando você diz menos. Porque o silêncio carregado de intenção tem um peso que nenhuma palavra alcança. E a calma diante da pressão comunica uma autoridade que não se aprende em livros. Ela vem de dentro. Quando você consegue manter a coerência emocional, mesmo sob tensão, algo muda. Dentro e fora. Você deixa de ser controlado pelo ambiente e passa a influenciar o ambiente. E isso é raro. Isso é presença. Isso é valor real. Uma verdade dura, mas libertadora. Há uma dor que quase ninguém admite sentir. A dor de não ser reconhecido. De dar o melhor de si, mesmo assim, ser ignorado. De tentar mostrar seu valor e perceber que o mundo está ocupado demais com outras vozes, outras imagens, outras histórias. Isso machuca. Porque somos seres relacionais. Queremos ser vistos. Queremos ser validados. Mas há uma verdade que, embora machuque, pode curar. Ninguém se importa com o que você diz sobre si mesmo. Porque todos estão ocupados demais tentando provar o próprio valor. Todos estão presos nesse mesmo ciclo silencioso de tentar ser alguém aos olhos dos outros. E, ironicamente, quanto mais tentamos, mais invisíveis nos tornamos. Porque a necessidade excessiva de aprovação cria um ruído que esconde nossa essência. É cruel, mas é libertador. Porque te devolve o poder, te devolve o foco. Quando você entende isso, algo dentro de você muda.
Você para de tentar convencer e começa a construir. Para de tentar aparecer e começa a se tornar. Você se alinha com a única coisa que realmente importa: quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando não há plateia. A filosofia estoica não ensina a reprimir a dor da rejeição. Ela ensina a não ser escravo dela. A não permitir que a ausência de aplauso silencie a sua voz interior. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para o mundo. E justamente por isso, o mundo ainda o lê. Porque há uma força silenciosa em quem vive com verdade. Em quem escolhe o caminho da construção interior, mesmo quando ninguém está aplaudindo. O valor real é assim. Silencioso, mas impossível de ignorar. Invisível por um tempo, mas eterno quando floresce. Comece hoje a cultivar essa presença. Não para que os outros notem, mas para que, ao se olhar no espelho, você finalmente veja alguém que não precisa mais se explicar. Porque a sua presença fala o suficiente. Você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa correr atrás de aprovação, nem transformar cada gesto em uma justificativa. Porque a verdade é simples, mas profunda. O mundo escuta com mais atenção aquilo que não é gritado. E respeita com mais reverência aquilo que é vivido em silêncio. Há uma dignidade serena em quem se conhece. Em quem não precisa se defender. Em quem caminha com firmeza mesmo quando ninguém está olhando. Porque há algo mais forte do que o aplauso. A paz de viver alinhado com a própria essência. Essa paz não depende do olhar externo. Ela nasce no silêncio do autocontrole. Cresce na disciplina das atitudes. E se revela, inevitavelmente, aos olhos atentos de quem sabe enxergar o que não é dito. Lembre-se disso. Quem fala demais, esconde insegurança. Quem age com firmeza, transmite valor. Quem vive com coerência, nunca precisa se justificar. Você pode ser esse tipo de presença. Não perfeita, mas real. Não barulhenta, mas transformadora. Uma presença que não precisa de palco, porque já se tornou morada de si mesma. Uma presença que carrega, em cada gesto, a autoridade silenciosa de quem escolheu viver com propósito. Agora olhe para dentro. E responda, com sinceridade, qual dessas atitudes você está pronto para cultivar? Qual delas vai marcar seu silêncio com mais verdade? E se algo aqui tocou você, leve isso contigo. Talvez você não precise dizer nada. Porque, às vezes, é justamente no silêncio que a transformação começa.